Nesse vídeo eu vou te apresentar as 7 principais funções de um social media, né? Aquela pessoa que faz a gestão de redes sociais. Bora lá nesse vídeo. Salve, salve nativos! E aí, como é que vai? Ian Rafael aqui, começando mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te apresentar as 7 principais funções que você vai ter que desenvolver, né? Se você ainda não tem esses 7 conhecimentos, é muito importante que você tenha ali uma boa base dentro desse processo que a gente vai te apresentar para você desenvolver um bom trabalho como gestor de mídia social. Bom, estou aqui na tela do meu computador, as 7 principais funções de um social media, de um gestor de rede social. Já estou aqui com o meu conteúdo aberto. E bem, o que é um gestor de mídia social? Um gestor de mídia social é aquela pessoa que cuida das redes sociais, né? Cuida das redes sociais de uma empresa, de uma pessoa, né? De uma figura pública. É aquela pessoa que faz as redes sociais crescerem. E a primeira função de um social media, o primeiro passo que um social media tem que ter é saber fazer um bom planejamento estratégico, né? Saber direcionar para onde que aquela rede social vai ser levada. Então, o primeiro passo dentro de um planejamento estratégico é você estudar o seu cliente, né? Eu coloquei ali estudar cliente / projeto. Por quê? Porque às vezes não é um cliente que você está atendendo, e sim você está executando um projeto, seja um projeto pessoal seu, um projeto da faculdade, etc. Então, o primeiro passo é você estudar todas as permissões que você pode dentro desse seu nicho, né? Então, um exemplo, a gente tem aí os nichos da área da saúde, né? A gente tem estética, enfim, odontológico, a gente tem vários segmentos dentro da área da saúde. E cada um desses segmentos tem as suas particularidades dentro da publicidade. Então, é muito importante você estudar quais são as permissões de cada uma dessas suas categorias, para você não sair colocando conteúdos que a sua categoria não permite usar. É muito importante. E além disso é você estudar todos os conceitos da sua marca e do seu projeto, né, para você saber o que você vai usar. Em diante, a gente tem aqui também o desenvolvimento das metas e dos objetivos, né, dos objetivos e das metas. Então, você que está fazendo ali o planejamento estratégico de uma empresa, você tem que saber quais são os objetivos e quais são as metas que você tem que atingir com aquela rede social, com aquele conteúdo social que você está criando. Exemplos de objetivo de uma rede social é vender mais. Geralmente, se você está trabalhando para uma empresa, para um cliente, o objetivo principal desse cliente vai ser vender mais. Mas se você está trabalhando para um projeto particular, pessoal seu, às vezes não é vender mais, e sim doutrinar um número maior de pessoas, né? Ensinar um número maior de pessoas como agirem de acordo com aquilo que você está divulgando, né? Com aquilo que você está veiculando, com aquele material que você está vendendo na internet. Então você tem que saber ali os seus objetivos e metas. E obviamente que quando você cria um objetivo, você tem que desmembrar esse objetivo em pequenas metas, né? Em pequenas etapas, para você ir subindo de degrau em degrau, né? Então, por exemplo, se o objetivo for vender mais, existem várias metas embaixo de vender mais que podem ajudar você a vender mais. Então, por exemplo, a gente vai contratar mais funcionários, a gente vai mostrar mais prova social nas redes sociais, a gente vai atingir 10 mil seguidores em 3 meses. Enfim, você acaba criando metas, né, subobjetivos para você atingir aquele objetivo master. Então aqui é outro ponto de um bom gestor que faz um planejamento estratégico, é a descoberta de personas, né? Todo nicho, todo projeto, toda empresa tem um público ideal, tem um público consumidor ideal. Então você, como um bom planejador estratégico de redes sociais que você está se tornando, você precisa conhecer e precisa descobrir quem é a sua persona ideal, quem é o público ideal que vai consumir o seu conteúdo. Então, não dá nada mais justo do que você sentar no seu computador aí e começar a escrever quem é a sua persona. A persona, ela pode ser um público ainda semi-fictício. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você está começando uma empresa do zero, né, se você está começando um projeto do zero, você ainda não sabe quem de fato é o seu consumidor, mesmo você não sabendo de fato quem é o seu consumidor, você tem uma boa ideia de quem pode ser. Então a persona é essa boa ideia de quem pode ser que você tem na sua cabeça. É você sentar e escrever: olha, eu imagino que quem consome o meu conteúdo é a Maria. A Maria, ela tem 32 anos, o meu conteúdo vai ajudar ela assim, assim, assado, ela vive uma vida assim, assim, assado, ela trabalha na loja tal, ela consome isso nas horas vagas, entende? É você começar a criar ali uma persona semi-fictícia do público ideal.
Isso quer dizer que o seu público vai ser sempre aquele? Não. Por quê? Porque você começa a direcionar para sua persona, né, para o seu público semi-fictício. Ao longo do tempo, você vai melhorando o seu conteúdo, você vai entendendo quem de fato tem mais a aceitação do seu material. Um exemplo simples. O meu negócio, o curso prático de social media que a gente tem, eu comecei soltando para uma persona que eu imaginava que seria um jovem de 18 anos que estava ali querendo sair um pouco da barra dos seus pais para poder ter uma profissão nova, e acabou sendo uma persona completamente diferente. O público-alvo que eu geralmente acerto, né, aqui com a minha publicidade, são mulheres de 25 a 34 anos que querem fazer uma renda extra, ou que são do lar, né, que tem seus filhos e querem trabalhar de casa, entende? Eu mirei em uma persona e acabei atingindo outra. Isso quer dizer que eu fiz errado? Claro que não. Mirei em um ponto de partida e a partir daí eu fui direcionado para o caminho correto, entende? Depois eu fui melhorando as minhas personas. E um outro ponto, né, um outro princípio de um bom planejador estratégico para as redes sociais é a criação de conteúdo. É uma pessoa que seja capaz de criar conteúdos para as redes sociais. Conteúdos não só pegar uma fotinha e postar no Instagram, e postar no Facebook, e sim criar conteúdos que resolvam problemas da sua audiência, né, da sua persona. Então depois que você criou a sua persona, você identificou quais são os problemas dela, você já tem também quais são as soluções que o seu produto resolve na vida dela. Então você pega essas soluções que você tem e você cria conteúdos em formas de resolução de problemas das suas personas, beleza? Uma outra função da persona é o próprio gerenciamento de rede social, né? Quando eu falo de gerenciamento de rede social, eu vou abrir aqui já os 3 requisitos de uma vez. O primeiro é ser gerente/gestor daquela marca nos mecanismos digitais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ser gerente é aquela pessoa que está por cima, né? Não que seja dono, mas aquela pessoa que está por conta de fazer a gestão daquela comunidade, né? Então a gente tem a gente tem gerentes de loja, a gente tem gerentes de supermercado e por aí vai. A gente tem gerentes de grandes empresas. Então você está sendo gerente daquelas redes sociais, ou seja, tudo que acontece naquelas redes sociais vai passar por você. Então você tem que ter uma certa liderança, né? Você tem que ter um certo espírito de liderança para você saber lidar com os problemas que você vai enfrentar no dia a dia. Não só os problemas, mas você tem que saber lidar também com todas as situações que você vai encontrar no dia a dia como um gestor de rede social, né? Como um social media. Outro ponto de uma função de quem faz a gestão de redes sociais é transmitir os objetivos e metas em forma de conteúdo. Lembra que na opção acima que eu coloquei criação de conteúdo? É basicamente isso. Se você desenvolveu aqui no seu planejamento estratégico os seus objetivos e metas, agora você tem que criar conteúdos que esses conteúdos tenham o poder de ajudar você a atingir os seus objetivos e suas metas. Então, se o seu objetivo é vender mais, você tem que criar um conteúdo que ele vai levar o público a comprar o seu produto, né? Não que você tem que fazer somente esse conteúdo. Você tem que fazer um conteúdo que, vou repetir, você tem que fazer um conteúdo que vai resolver os problemas da sua audiência, mas você também pode vender o seu produto, né? Se esse for o seu objetivo, se for alguma das suas metas, né? Outra função de um gestor de mídia social é programar e garantir que os posts eduquem o público. É basicamente isso aqui de novo. É programar os posts que você criou e fazer com que esses posts cada vez mais eduquem a sua audiência. Você precisa educar a sua audiência. A sua audiência, ela só vai seguir o seu conteúdo, ela só vai seguir aquilo que você está transmitindo se você passar para ela uma verdade naquilo, né? E se ela reconhecer uma verdade no seu conteúdo. Ou seja, se eu tenho um problema e eu vejo um conteúdo que esse conteúdo resolve o meu problema, cara, aquilo é uma verdade para mim. Por quê? Porque automaticamente o meu cérebro identificou que eu tive uma resolução de uma dúvida que eu tenho na minha vida. Então, aquilo para mim acaba se tornando uma verdade. E isso é natural. Nós consumidores das redes sociais, a gente acaba seguindo pessoas que a gente nem conhece, mas que eu olhei para aquele conteúdo daquela pessoa que eu falei, poxa, legal, eu tinha essa dúvida foi sanada, ou eu acabei de aprender algo com essa pessoa e eu penso, vou seguir essa pessoa para eu poder ter mais conteúdos como esse. Então é isso que acontece, ok? Outra função, terceira função é ser estrategista, né? Criar estratégias. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá.
Criar estratégias é identificar todos os caminhos que os objetivos e metas precisam seguir. Basicamente, para a gente transmitir os objetivos e metas em forma de conteúdo, a gente precisa identificar esses caminhos, ou seja, existe um processo. Não é simplesmente chegar, identifiquei o problema, vou pegar um post e vou postar. Não, você tem que identificar quais são os melhores caminhos que você vai seguir para você resolver esse problema da sua audiência em forma de conteúdo, né? Aqui tá objetivos e metas, mas você pode colocar isso para os problemas, você pode colocar isso para os objetivos, para as metas, você pode colocar isso para futuras soluções que você quer implementar no seu negócio, entende? Então você tem que identificar quais são os melhores caminhos. E como que você faz isso? E desenvolvendo novas ideias a todo momento, né? Criar estratégias é basicamente você desenvolver novas ideias, é você estar fazendo ali o processo de benchmark, né? Fazendo uma análise de benchmark. O que é isso, hein? Eu nunca ouvi falar dessa palavra. Benchmark é nada mais nada menos do que você estar de olho na sua concorrência. Não só a concorrência, mas sim no mercado em geral em que você atua. Como que eu faço esse benchmark, Ian? Simples, você entra no seu Instagram, começa a seguir quem são as pessoas que você tem como referência de mercado, né? E quem são os principais concorrentes. Você começa a seguir essas pessoas e começa a analisar tudo que essas pessoas estão fazendo nas redes sociais. Assim, você começa a fazer o seu processo de benchmark. E aí, com essa sua análise, você começa a anotar. Poxa, a empresa X, ela usa a estratégia assim, assim, assado. Mas se eu fizer a estratégia assim, assim, assado, mas com uma pitadinha da estratégia que eu usei anteriormente, será que vai dar bom? É você pegar coisas que já funcionam, estratégias que já funcionam no seu nicho e tentar melhorar aquelas coisas. Outra coisa que funciona muito dentro do benchmark é você pegar estratégias que você vê que funcionam em outros nichos, mas tentar trazer aquilo para o seu nicho. Então suponhamos, você está no nicho da saúde, você viu uma estratégia no ramo do marketing digital que pode funcionar dentro do seu nicho de saúde. Pega aquela estratégia e tenta replicar lá. Isso é fazer benchmark, beleza? Outra função do social media é o branding, né? Branding, para mim, é a coisa mais importante, não só das redes sociais, mas do marketing digital de forma geral. Você nunca vai prometer para o seu cliente que você vai aumentar as vendas dele. Aumentar as vendas dele é consequência de um bom trabalho que você vai realizar. Mas você vai prometer isso aqui, ó, criar padrões de marcas, fomentar engajamento com uma linguagem própria, tornar a marca mais memorável. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você está pegando a marca do seu cliente, a identidade do seu cliente e está plantando ela na mente de quem consome aquele conteúdo diariamente, de quem consome aquela marca diariamente. Eu sempre dou o exemplo da Nubank. Quando você pensa em Nubank, logo você pensa em algo relacionado à cor roxa. Isso é o branding que a Nubank faz e faz com que a gente, sempre que a gente pensa em bancos, em fintech, a gente lembra do Nubank com a cor roxa. Isso é branding, isso é criar padrões de marca, isso é fomentar o engajamento com uma linguagem própria. Linguagem própria tem também muito do falar. Então, por exemplo, se na empresa que você está fazendo a gestão de mídia social, o atendimento ele tem uma forma um pouco ali mais rude de estar tratando os clientes, né? As pessoas que trabalham ali, eles não são tão amigáveis, né? Que eu acho difícil uma empresa hoje não ter esse perfil, mas ainda tem. Dentro das redes sociais, você não pode ser completamente amigável. Por quê? Porque as pessoas vão ter uma impressão nas redes sociais de um conteúdo mais amistoso, né? De uma empresa mais amistosa, mas quando elas chegarem naquele lugar e ter um atendimento completamente o oposto que elas tiveram nas redes sociais, aquele branding é quebrado. As pessoas elas vão repelir a marca, entende? Então é muito importante você manter essa linguagem também da empresa de fato como ela é. Outra função do social media é você interagir com o público. Como que a gente faz isso? A gente tem as duas principais opções, que é responder o direct e responder o comentário. Essa é uma função que você pode colocar no seu contrato com o seu cliente e eu indico que você faça isso para você ter uma maior aceitação do seu público, né? Por quê? Porque volta nessa questão aqui de linguagem própria, ou seja, se a empresa, principalmente se a empresa ela tem aquela linguagem um pouco mais rude, né? Não é tão amistoso como a gente disse.
e aí você é bem amistoso nas redes sociais, porque você sabe que isso atrai as pessoas, se você coloca as pessoas dentro daquela empresa para poder fazer o atendimento, aquela linguagem ela já vai dar uma quebrada muito grande, e aí as pessoas já vão sentir que de fato aquela empresa não passa aquela imagem que ela está transmitindo nas redes sociais. Então eu acredito que você fazer toda essa interação das redes sociais é uma melhor opção para o seu cliente. Obviamente que você pode implementar isso no seu contrato e até cobrar algo a mais por isso. Sexta função de um social media é o designer. Ian, eu preciso ser designer para ser um social media? Sim e não, porque eu considero muito importante você pelo menos saber o quanto é importante saber algumas coisas de design, mesmo que seja somente pelo Canva, né? Se você não sabe usar o Canva, eu já gravei um vídeo que está aqui aparecendo para você, mostrando como começar no Canva do zero, né? Mas você precisa sim saber pelo menos o básico de design, para você poder desenvolver algumas peças gráficas ali, para você não ficar na mão de ninguém esperando demanda. Às vezes o designer atrasa, então por isso eu considero muito importante você pelo menos saber um pouco de design, para você não ficar amarrado ali na hora de criar o seu conteúdo, o conteúdo do seu cliente. Ser designer é algo muito além, assim, às vezes você não vai ter tanto tempo para poder aprender sobre o que é ser designer, né? Porque para você desenvolver uma peça gráfica, existe um grande estudo por trás, né? Você tem que saber ali qual a composição que você vai fazer, quais são as cores, quais são os elementos que você vai usar, quais são as áreas de respiro que você tem que deixar. Tem que ter uma dinâmica muito grande para poder desenvolver uma boa arte, né? Uma boa peça gráfica, que às vezes você não vai ter tanto tempo para poder aprender isso e manter também o padrão de qualidade. Por quê? Porque se você pelo menos sabe como é que funciona, quando um designer te entregar uma peça, você vai olhar e falar, cara, essa peça ela tá fugindo um pouquinho do nosso padrão. Se você fizer isso aqui assim, colocar o conteúdo assim assado, entende? Você vai pelo menos saber para qual direcionamento o designer está levando o conteúdo em que você criou. Então por isso eu considero importante você pelo menos saber um pouco de design. E por fim, aqui está a última função extremamente importante de quem trabalha com gestão de redes sociais, que é fazer análise de métricas, né? Ou seja, identificar os melhores horários, identificar o público mais presente. Aqui na função 1, que você tem que fazer a descoberta de personas, pois bem, você vai fazer a descoberta de persona e vai identificar se aquele público que você criou está indo para o caminho certo ou qual outro público você está atingindo mais para esse negócio. Você também tem que saber qual tipo de post tem mais resultado. Então, se você fez um carrossel, um post com conteúdo avulso, um vídeo e um antes e depois, você tem que saber desses 4 tipos de posts, qual teve um melhor resultado e qual você pode colocar com maior frequência para o seu público ter uma aceitação melhor. E você também tem que saber fazer uma análise de concorrência para você melhorar o tempo inteiro. Isso aqui é você buscar quais melhores resultados de engajamento o seu cliente está tendo dentro dos tipos de posts que eles disponibilizam. Você não precisa fazer os mesmos tipos de posts que a sua concorrência faz, porém você tem que estar atento a qual é o engajamento que a sua concorrência está tendo dentro dos tipos que ela produz, para você saber o que você pode melhorar dentro do seu processo, ok? E você precisa também transmitir os resultados para o seu cliente, né? O seu cliente ele quer saber quais são os números. Geralmente o cliente ele quer saber de vendas, né? Mas antes da gente chegar em vendas, a gente tem toda a parte de branding que a gente já falou aqui, que você vai pegar aquela construção que você fez dentro do período que você está trabalhando e vai apresentar para ele, vai falar, olha, a gente teve um crescimento de tantos por cento, assim, o nosso conteúdo que a gente teve mais aceitação é o conteúdo de carrossel. Persona da Maria, de 43 anos, ela teve uma persona que teve mais saída. Essa linguagem que a gente está trabalhando, ela está tendo uma aceitação assim assado. É você fazer então um relatório para entregar para o seu cliente de quais resultados vocês estão colhendo dentro das redes sociais. Agora você precisa colocar isso tudo que a gente aprendeu dentro de uma linha editorial, e nesse vídeo aqui você consegue identificar quais são os principais pontos de uma boa linha editorial que você precisa para criar o seu negócio. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever para você não perder nenhum conteúdo sobre gestão de mídia social e marketing digital para você melhorar o seu negócio cada vez mais. Eu sou o Ian Rafael, foi um prazer estar aqui com você e até o próximo vídeo. Aquele abraço.